Mas Neymar na Copa, e aí, qual que é a tua expectativa? Ele vai, não vai? Acredita que veremos o Neymar vestindo a camisa da seleção na Copa de 2026? Agora, o lado de presidente e o de torcedor. Nossa, olha só o que o presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, falou sobre o Neymar. A declaração está dando o que falar no futebol brasileiro. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal agora, porque aqui você acompanha tudo do futebol, com bastidores, polêmicas e as falas que movimentam a internet. Nos últimos dias, o nome de Neymar voltou a dominar os debates no Brasil. E dessa vez, Marcelo Teixeira resolveu abrir o jogo sobre a situação do camisa 10. Ô Marcelo, mas Neymar na Copa, e aí, qual que é a tua expectativa? Ele vai, não vai? Acredita que veremos o Neymar vestindo a camisa da seleção na Copa de 2026? Agora, o lado de presidente e o de torcedor. Olha, Felipe, foi boa essa pergunta porque, lógico, convocação é um assunto de treinador. E a gente sempre deve respeitar essas suas escolhas, né? Mas o projeto do Neymar, desde a sua vinda, era visando a Copa do Mundo também. No momento, no início, poderia ser até nós mesmos termos dúvidas, né? Do que ele poderia fazer, da maneira como ele reagiria às contusões que teve. O ano passado foi um ano difícil, um ano onde ele teve uma série ainda de problemas, e eu acho que aos poucos nós fomos equacionando também, estudando entre todos os profissionais envolvidos, né, nessa área de saúde, na parte técnica e na conscientização dele também. Ele teve, por parte do Neymar, a possibilidade dele poder entender a importância ao Santos e ao futebol brasileiro. Então hoje eu vejo claramente que um jogador do tamanho do Neymar, eu não consigo ver sem estar representando o Brasil na Copa do Mundo. Por quê? Porque quando ele veio ao Brasil, ele veio exatamente para se recuperar, para estar na sua casa, para ele ter o carinho, o apoio, o respeito do torcedor santista. Isso ele conseguiu ter. Era uma das propostas que o Santos tinha e dele também, para que ele se sentisse bem em casa. Hoje, nitidamente, nós já notamos ele fisicamente melhor, tecnicamente muito bem. É um jogador que, com a sua liderança no grupo, ele consegue estar numa linguagem própria com atletas mais experientes, jogadores mais jovens. É uma liderança fundamental. Numa Copa do Mundo, você precisa contar com jogadores desse porte, desse nível. Então, respeitada a escolha do treinador, eu entendo que hoje o Neymar ele é fundamental para uma convocação de Copa do Mundo. Ele é fundamental no aspecto técnico, no aspecto emocional, no aspecto de você envolver o torcedor brasileiro em torno de uma competição tão importante e na imagem de um atleta que é uma imagem vitoriosa, que tem o carinho e o apelo do torcedor. E se ele não estivesse bem fisicamente, eu teria a mesma sinceridade de dizer que hoje não estaria apto a ser convocado. Hoje o Neymar está preparado para ser convocado e vestir a camisa da seleção brasileira. Se com o Neymar nós teremos uma missão difícil, sem o Neymar eu acho que ela fica quase impossível o Brasil alcançar o seu objetivo principal. Lá na Argentina, você acompanhou a delegação e a gente estava conversando antes de iniciar a entrevista aqui sobre um momento que foi muito interessante, né? O carinho dos argentinos pelo Neymar. Foi algo que eu nunca vi na vida, um carinho dessa maneira. Imagino que você, presencialmente, vivenciou aquilo. Como é que foi ele acompanhar esse momento? Olha, eu particularmente nunca tinha visto isso, porque a gente sabe da rivalidade, quando se fala em esporte futebol, dos argentinos com os brasileiros. E os argentinos, eles têm muito dessa preferência de idolatrar os seus ídolos. E eles têm esse Maradona, Messi, mas o que nós presenciamos, e foi até interessante porque existia por parte até da segurança do hotel
e de Buenos Aires, uma preocupação exatamente com isso, né? De ter um ou outro mais alvoroçado ali que pudesse ter uma atitude diferente, que é o contrário, né? Desde o hotel, ao chegar no estádio, em todos os locais ali, foi uma recepção fantástica, um número intenso de torcedores, muito grande, argentinos, até outros que vieram de países mais próximos, que sabiam que o Santos ia jogar. Então foi realmente algo impressionante de nós notarmos o que representa hoje o Neymar, não apenas ao futebol brasileiro, mas para o futebol mundial. Tem mais dois Neymar, porque a gente tem alguns assuntos ainda a tocar. Neymar fica até o final do ano, porque o contrato dele é até dezembro. Mas surgiram alguns rumores que ele poderia deixar o Santos antecipar esse contrato, o fim do contrato, caso seja convocado ou não para a Copa do Mundo. O Santos garante, fica até o final do ano. Vocês pretendem continuar com ele, assim? É o desejo, imagino, de vocês continuar normalmente o contrato. Felipe, quando nós trouxemos em janeiro de 23, eu não sei a sua opinião na época, né? Qual era o que você informava, mas a maioria, né, da imprensa, principalmente, dizia: o Neymar vai ficar 6 meses e depois vai para os Estados Unidos. Sim. Já estamos há 1 ano e meio e o Neymar continua no Santos. Então, a expectativa nossa, do Santos e do Neymar, é dar continuidade e ele permanecer até o fim do contrato no final do ano. Agora, um outro assunto que envolveu o Neymar recentemente foi uma discussão ali que tomou as manchetes, foi a discussão com o Robinho Júnior, um cara que ele era muito próximo no dia a dia. Foi aberta uma sindicância, depois o Neymar foi a público pedir desculpas, que foi até uma solicitação do staff do Robinho Júnior, como uma forma de encerrar essa história. Essa história de fato se encerrou, ainda existe uma investigação interna, existem rumores sobre envolvendo isso. Como ficou resolvida a história do Neymar e do Robinho Júnior, que teve essa discussão ali no treino? É importante que houvesse essa relação, né, principalmente do que representam tanto o Neymar como o Robinho. São 2 gerações importantes de identificações com o torcedor e para o trabalho que o clube tem. Houve esse reconhecimento, houve o esclarecimento por parte do grupo, isso é fundamental também, independente de um atleta que esteja surgindo ou de um atleta já consagrado, todos merecem o respeito. No âmbito interno, no departamento de futebol profissional foi contornado, foi resolvido, tudo esclarecido, a sindicância permanece no Santos, até porque existem ainda algumas conclusões a serem feitas e quando esse trabalho for concluído, será encaminhado ao comitê de gestão e aí nós verificaremos qual será o parecer do departamento jurídico com referência a essa sindicância. Perfeito. Marcelo, uma pergunta de um cunho mais pessoal, assim, porque eu vejo que você é um cara muito ativo nas redes sociais e ainda vive o Santos, né? Vive Santos, a cidade. Como você lida com a pressão do dia a dia, essa pressão nos estádios, até na sua própria vida pessoal, na faculdade, que teve um vídeo que circulou recentemente. Como você lida com esse tipo de pressão no dia a dia? Como te afeta isso? Eu queria ouvir de você esse tipo de questão. Por mais experiente, né, que a gente seja, sempre existem momentos de mais dificuldade, momentos que você tenha que resistir e que até rezar mais com vistas a você encontrar caminhos e soluções, porque muitas vezes você trabalha, faz uma boa gestão, mas isso tudo depende do resultado, da bola entrar na linha e no gol. Então, independente de vitórias ou de derrotas, nós sabíamos das dificuldades de um clube da grandeza do Santos de vir da 2ª divisão e nada fará com que a gente desvie do foco e do caminho.